Declaro aberta essa sessão, verificando a existência de quórum. Invoco a proteção divina, convidando a todos os presentes para, como de costume, iniciarmos com uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, Filho e Espírito Santo. Coloco em discussão a ata da última sessão ordinária, realizada no dia 25 de março de 2019. A ata está em discussão. Está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. E quem estiver contra, manifeste-se de pé. Está aprovada a ata da sessão ordinária do dia 25/3 de 2019. Solicito agora que o secretário da Câmara, vereador Darcio Schneider, faça a leitura do expediente recebido, entre elas correspondências, requerimentos, indicações, informações e das proposições enviadas à mesa. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos colegas vereadores. O Executivo Municipal, através do ofício de número 053, de 26 de março de 2019, retirou da pauta o projeto 016-2019, que altera parcialmente a Lei Municipal número 2414 de 2015, que trata do plano de carreira, estabelece o quadro de cargos, vencimentos e funções públicas do município de Bom Princípio e dá outras providências. Indicações feitas pelos nobres vereadores. O vereador Darcio Antônio Schneider, PPS, protocolou as seguintes indicações. A. Colocação de poste de luz urgente na entrada sul de Bom Princípio. B. Asfaltamento de 500 metros do Paraíso pelo lado sul também do município. Desobstrução de encaminhamento de água vinda da Avenida Emancipação para a Rua Felipe Schmitz, na Vila Schmitz. D. Instalação de um quebra-molas na frente da creche da localidade de Piedade. E. Instalação de um quebra-molas na Rua Felisbina Klein, também próxima à casa do Sr. Irineu Assmann. F. Instalação de quebra-molas na Avenida Dom Vicente. O vereador João Augusto Rodrigues da Silva, PTB, protocolou as seguintes indicações. A. Trocar a tampa de boca do lobo que fica em frente ao seminário São João Vianney. B. Colocar poste e luminária na esquina da Rua Felipe Beno Bacas com a Rua Celestino Folquas. O vereador João Augusto Rodrigues da Silva faz o seguinte requerimento. Requerimento 001-2019. João Augusto Rodrigues da Silva, na condição de presidente da Câmara de Vereadores, no uso de suas atribuições, submete ao plenário, nos termos do artigo 169, inciso 12º, e em consonância com o artigo 130 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, a realização de sessão solene em data e horário que será definido pelo secretário da Câmara em homenagem aos 9 vereadores que compuseram a primeira legislatura municipal e que foram responsáveis pela elaboração da lei orgânica. Seria isso, meu presidente. Comunico que, de acordo com os artigos 167 e 169, do regimento interno, não comporta discussão quanto à matéria, sendo assim, o requerimento 001-2019 será levado à votação ainda nesta sessão. Todo ano, no período da Quaresma, temos a campanha da fraternidade, desenvolvida pela Igreja Católica. Tal campanha tem o intuito de refletir sobre temas de importante relevância social. Neste ano de 2019, a campanha da fraternidade tem como tema central a questão das políticas públicas. Em virtude da relevância do tema, será cedido espaço para que seja falado
de forma resumida, sobre a referida campanha. Importante sempre mencionar que, por força da Constituição Federal de 1988, o Estado é laico e, por conseguinte, tal é a posição defendida por esta Casa Legislativa, a qual está aberta a todas as denominações religiosas que queiram aqui se manifestar. Sendo assim, será aberto o prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 208 do Regimento Interno, para que o padre Rogério Aloysio Schlinton faça o uso da palavra. Convido, então, o reverendo padre Rogério para vir aqui até a tribuna. Presidente da Câmara, nossa saudação a você, demais vereadores, que posso tratá-los com muito carinho, porque nós já nos conhecemos, conheço todos os vereadores, isso é um sinal muito bom. Conheço todos vocês de vida de comunidade, enfim, no dia a dia, por aí nos afazeres, nós nos encontramos. Então posso dizer que eu me sinto muito bem aqui entre vocês, muito bem de fato. E diversas vezes, como instituição, igreja, vocês no exercício, o mandato de vocês como vereadores, nós lutamos pelas mesmas causas. Nós abraçamos as mesmas causas e nos encontramos. Da mesma forma, saúdo tantos que vêm aqui interessados em saber e participar da caminhada do nosso município, inclusive pensar políticas públicas, que é o nosso tema, que vamos brevemente tentar trabalhar aqui. Confesso que 10 minutos é o tempo de uma homilia, e falar bastante em pouco tempo é um desafio. Então hoje eu fiquei sistematizando algumas coisas, então perdão se eu passar um pouco do tempo delimitado. Pode passar adiante. O tema da campanha da fraternidade deste ano é políticas públicas. Importante nós olharmos um pouco o contexto, como surgiu a campanha da fraternidade, para nós entendermos por que a igreja fala sobre isto. Inclusive, políticas públicas é algo que as pessoas não entendem tão facilmente. A começar por mim. Às vezes a gente tem dificuldade de entender o que é uma política pública. O que é? Inclusive, quando lançamos a campanha da fraternidade como igreja, na quarta-feira de cinzas, que dura o tempo da quaresma, eu fui empolgado para a primeira comunidade rezar a missa e falar de políticas públicas. E uma senhora na sacristia olhou para mim: padre, qual é o tema da campanha? Políticas públicas, eu disse. Ah, Jesus Gott, du fängst aber nicht jetzt an, auf eine Politik sprechen, queres? A senhora logo, ela se assustou pensando que eu começaria a falar de política na igreja. E é geralmente isto que nós entendemos. Ao menos esta dificuldade que nós, como igreja, enfrentamos ao falar de política pública. De certa forma, eu um pouco senti aquilo que vocês, estimados vereadores, volta e meia devem sentir. Quando se fala da palavra política, às vezes o pessoal já vira a cara. Infelizmente, parafraseando o nosso Papa Francisco, que diz assim: o cristão deve se envolver em política, e política partidária, claro, não falando dos sacerdotes, das lideranças que vão à frente, mas ele diz que o cristão de boa vontade deve se envolver em política. Por quê? Porque é uma das melhores maneiras de fazer caridade entre as pessoas, o bem comum acontecer. Isso é algo cristão. E aqui eu olho para vocês nesse sentido, percebendo que cada um na sua particularidade procura promover políticas públicas no exercício do seu mandato. E nós, como cidadãos, também de alguma maneira, nós no dia a dia, olhando certas situações na sociedade, promovemos políticas públicas. Para falar um pouco
do surgimento da campanha da fraternidade, nós temos um problema. Por que surgiu a campanha da fraternidade? Por causa de um problema que havia na igreja. Qual o problema? Separação, culto e ética. As pessoas diziam assim: dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra coisa. Então o que importava? Deus. Minha busca a Deus, é isso que basta. A minha relação vertical. E um problema muito sério que fez com que o povo que participa das comunidades, inclusive padres, bispos, começaram a se esquecer, sobretudo do pobre. Nos anos 50, 60, a igreja se aproximou dos pobres um pouco mais e, em muitos casos, tornou-se assistencialista, esquecendo-se de Deus. Se no início nós apenas olhávamos, olha, a busca de Deus é importante, esquecendo do irmão, depois, fazendo essa reflexão, o problema virou outro. Começaram a trabalhar bastante nessa assistência social e se esqueceram de Deus. E se apenas optamos pelo social e esquecemos de Deus na igreja, nós viramos uma ONG, uma organização. A nossa fé, ela gera em nós a caridade, a busca do outro, a ajuda. Esquecendo de Deus, igreja sem Deus. Aqui eu coloquei exemplo um padre lá de Porto Alegre que naqueles anos, um padre assim que primeiro se deu conta que a igreja precisava se abrir um pouco mais ao outro, sobretudo na ajuda ao pobre. Ele começou de manhã cedo, com uma Kombi velha que ele ganhou, passava de padaria em padaria recolhendo pães e levando para os pobres, distribuía isso na igreja. E muitas pessoas vinham ao encontro para buscar pães, comida lá na igreja. Mas com o tempo o padre percebeu o seguinte: mas espera aí, tem um problema. Na frente tinha uma igreja de uma outra denominação religiosa, essas neopentecostais. O padre todo dia com muita gente para buscar o rancho, mas ele via que eles iam lá na igreja do pastor. Ué, o que está vendo? E um dia o padre ouviu uma dessas pessoas que buscava o rancho na igreja católica, ia lá para o pastor. Por que você faz isso? E a pessoa disse assim: primeiro eu busco a igreja para ouvir falar de Deus. Eu preciso ouvir falar de Deus. Depois, sim, assistência é algo muito importante. Então a igreja precisou buscar um equilíbrio novamente. E esse equilíbrio veio em 1963, quando na Quaresma, uma época onde o povo está mergulhado numa espiritualidade profunda, quaresmal, de preparação à Páscoa, junto com esse trabalho todo de espiritualidade, então, algo social, algo que faça com que as pessoas fossem um pouco mais ao encontro do outro. Esse equilíbrio, portanto, veio em 1963. E o Papa Francisco recentemente falava disso. As dimensões espiritual e social são as asas da igreja. Por que as asas da igreja? O que as asas fazem? Eu descobri lá na Nova Colômbia o que as asas fazem. Um dia eu fui comer uma galinhada lá na Nova Colômbia, na casa de uma família, e eu vi uma senhora lá cortando as asas de uma galinha, de um lado apenas, não dos dois. Ela deixou a galinha voar, ela saiu e desequilibrou. Quer dizer, uma asa estava fraca, a galinha se desequilibrou. Isto acontece quando na igreja a gente fortalece demais o espiritual e de menos o social, ou de mais o social e de menos o espiritual. Ambas dimensões, espiritual e social, devem andar com certo equilíbrio. Para ser equilibrado, uma igreja equilibrada precisa dessas duas dimensões. Por isso a campanha da fraternidade. Podemos passar adiante? Então, na Quaresma, no mundo inteiro, nós observamos 3 exercícios. Oração, que é como eu estou em relação a Deus. Jejum, como eu estou comigo mesmo. Esmola,
como eu estou em relação ao outro. Mas passando adiante, Robson, a igreja no Brasil, desde 1963, ela propõe aos cristãos esses 3 exercícios, mais um tema da campanha da fraternidade, que por vezes é uma campanha ecumênica. A campanha da fraternidade tem mais de 50 anos. E, por vezes, ela é ecumênica, dialoga com outras religiões. Aqui eu tenho os temas, pode passar adiante, os temas da campanha da fraternidade, que sempre está voltado, o tema volta sempre a um problema social. Como, por exemplo, fraternidade drogas, fraternidade pessoas com deficiência, fraternidade Amazônia, fraternidade segurança pública, economia e vida. Esta era uma campanha ecumênica. Fraternidade juventude, fraternidade tráfico humano, fraternidade igreja e sociedade. Mas posso dizer que nos últimos anos, a campanha da fraternidade que mais gerou repercussão na sociedade no Brasil, inclusive aqui em Bom Princípio, foi essa da deficiência. 2006, onde nós começamos a olhar com mais carinho para as pessoas deficientes. Inclusive, quem vai nas comunidades por aí, hoje percebe que tem rampa de acesso em todas as igrejas para cadeirantes, pessoas deficientes. Antes dessa campanha não tinha. A campanha fez com que a gente percebesse, inclusive na igreja, nós temos cadeiras de roda que colocamos à disposição, tudo fruto dessa campanha da fraternidade. Quer dizer, um assunto, um problema social, onde nós vamos refletindo na igreja e, claro, fazendo com que dê alguma mudança na sociedade. E este ano, portanto, Fraternidade e Políticas Públicas. Passa adiante, por favor. A campanha da fraternidade é uma iniciativa de evangelização da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, a CNBB. Desde 1963, a CF, Campanha da Fraternidade, tem sido uma atividade ampla de evangelização desenvolvida na Quaresma. Objetiva ajudar os cristãos e pessoas de boa vontade, por isso ecumênica, com outras igrejas também, a viverem a fraternidade e em compromissos concretos, quer dizer, não adianta só rezar. A nossa oração precisa produzir algo na nossa vida. É isso que a campanha diz. No processo da transformação da sociedade, a partir de um problema específico. Então, anualmente a CNBB olha no Brasil uma situação difícil, um problema. Como é que nós, como igreja, podemos ajudar a sociedade a andar melhor? Eu usei ali o exemplo da fraternidade e pessoas com deficiência, conseguimos ajudar bastante, assim poderíamos citar tantas outras coisas. E a igreja percebeu que os cristãos precisam se envolver muito mais nas políticas públicas, em promover, criar políticas públicas. E aí, claro, definição de políticas públicas. O que é? O conceito. Existem mais de 100 conceitos sobre políticas públicas. Isso está no manual da campanha da fraternidade, que é este livro. Para os vereadores, eu tenho um texto impresso, resumido. A gente conseguiu resumido para vocês, depois darem uma olhada com mais cuidado. Mas existem mais de 100 conceitos sobre políticas públicas. Para entender, eu vou falar apenas duas coisas. Para entender o que é uma política pública, falar de duas coisas: problema público e política pública. Me ajudem agora. O que é um problema público? Citem problemas públicos. Falta de creche. O que mais? Olha só, vocês escutam. Saneamento básico. O que mais? O que é um problema público? Falta de pavimentação. Excesso de automóveis, não é? Um problema público. Falta de comida no Brasil. Quer dizer, fome é um problema público. A política pública,
são as ações que resolvem o problema público. Política pública são as ações que resolvem, que nós pensamos, que pode ser pensado aqui, pode ser pensado individualmente, que resolve o problema público. Assim que a campanha da fraternidade está abordando este tema, olhando diretamente para isto, problema público e jeitos de ajudar a resolver os problemas públicos. Isso que a campanha da fraternidade está falando. Ela não fala de política partidária, claro que existe uma reflexão sobre isso também, mas esta ideia, como cristãos e pessoas de boa vontade, podemos ajudar a resolver os problemas públicos. Passa adiante, por favor. Políticas públicas, o que são? São diretrizes voltadas para o enfrentamento de algum problema público. Comparando com a ciência médica, eu acho que agora nós vamos entender melhor ainda. O problema público seria uma doença. As políticas públicas, o tratamento. Passa adiante. Proposta da CF 2019. Não somente o governo, prefeito, vereadores, etc., podem promover políticas públicas. É isso que a campanha da fraternidade está dizendo. Às vezes nós enxergamos uma situação na sociedade, tá as moças prefeito que resolver, o prefeito tem que resolver. Outro problema, o vereador que eu elegi, ele tem que resolver. E assim por diante, a gente sempre empurra para os outros. A campanha da fraternidade nos dá um certo poder de dizer que nós também podemos promover políticas públicas entre nós. Existem políticas públicas que dependem do governo. Todo cidadão pode promovê-las. Algumas dependem mais diretamente, mas todos os cidadãos podem promovê-las. Por exemplo, campanhas, me ajudem. Às vezes questões pequenas, campanha do agasalho que às vezes se faz por aí. É uma política pública ou não é? É. Campanha de doação, campanha da vacinação, é uma política pública? É ou não é? O que mais é uma política pública? Doação de sangue. Doação de sangue. Doação de comida, enfim, campanhas que vamos fazendo. E a conscientização também é uma política pública. Por exemplo, aí vamos falar mais de Porto Alegre, região metropolitana, problema do trânsito. Conscientizar os cidadãos de, às vezes, abrir mão de tirar seu carro da garagem e optar pelo transporte público. É uma política pública que vem através da conscientização. Enfim, a igreja quer induzir o comportamento da cidadania para diminuir alguma escassez ou excesso que virou um problema público. Enfim, repito, volta. Enfim, a igreja quer induzir o comportamento da cidadania para diminuir alguma escassez ou excesso que virou um problema público. E aí o último slide, o gesto concreto. Nós estamos conscientizando os cristãos com essa campanha da fraternidade. Repito, a palavra política limitou a igreja bastante nessa reflexão, porque é um tema não bem compreendido. Então, muitos padres optaram por falar um pouco menos, porque às vezes os espaços que temos para falar são homilias de 5 a 10 minutos no máximo. Então, nós nem sempre conseguimos abordar esse tema, que tem 100 conceitos para definir políticas públicas, tem tantas coisas que poderíamos trabalhar nesse tema, e que às vezes o espaço de uma homilia é muito curto. Então, essa campanha da fraternidade, ela pede de nós cristãos um gesto concreto. O gesto concreto acontece através da coleta da solidariedade, que é no próximo final de semana. Isso anualmente acontece. O tema da campanha da fraternidade indica onde será investida a coleta do próximo final de semana. Quando foi dos deficientes, então se investiu em cadeiras de rodas, enfim, essas coisas todas. Agora nós vamos visar políticas públicas na diocese e no Brasil.
Então, voltando para o apoio dos projetos sociais, os fundos são compostos da seguinte maneira: 60% do total da coleta permanece na diocese de origem e compõe o Fundo Diocesano de Solidariedade. Aqui na nossa diocese de Montenegro, nós vamos usar esse 60%, sobretudo na pastoral da criança. Depois, na pastoral da saúde. Aqui em Bom Princípio nós temos a pastoral da criança. Então é para promover políticas públicas, sobretudo voltada a crianças carentes, que precisam de orientação e também auxílio. Depois pastoral da saúde, olhando de repente para um e outro hospital, alguma coisa assim. Então, nossa coleta do próximo final de semana que você vai na missa, não fica na paróquia, não fica em nenhuma comunidade, mas vai 60% para a nossa diocese de Montenegro, isso é revertido para uma política pública. 40% são destinados para o Fundo Nacional de Solidariedade, que vai para a CNBB em Brasília, e depois o resultado do investimento vem na íntegra através da Diocese de Montenegro. Quer dizer, nós também precisamos prestar contas, assim como todos nós prestamos contas das nossas contas. A igreja também está no mesmo caminho, é importante. Mas no Brasil, geralmente quando a campanha da fraternidade olha uma política pública, ela geralmente investe na saúde. Há poucos dias, na missa em alemão, esteve aqui o bispo da Diocese de Óbidos, no Pará. E esse bispo, ele construiu um navio hospital para atender 700 mil pessoas, povos ribeirinhos, que não têm acesso ao hospital. Então, esse navio foi construído também com esse fundo de solidariedade, esse gesto concreto, para promover políticas públicas. E, claro, o Papa Francisco, através de uma coleta chamada Óbolo de São Pedro, que acontece na igreja do mundo inteiro, em julho, também mandou 700 mil reais para construir esse barco. Essa coleta que acontece no mundo inteiro. Então, apenas para dizer esses gestos concretos de políticas públicas que acontecem na igreja, em várias instituições, e que não é apenas uma responsabilidade dos vereadores, do prefeito, do governo do Estado, do presidente da República, mas nós também podemos promover políticas públicas. Perdão pela demora, mas eu não podia cortar o assunto no meio. Obrigado. E obrigado pelo convite feito a mim. Agradecemos a presença do Padre Rogério. Obrigado pela sua explanação aí. Se algum dos colegas vereadores quiser fazer uma explanação, sinta-se à vontade. Deixa eu sentar. Padre Rogério, comunidade, eu quero só fazer uma manifestação de agradecimento pela elucidação do programa e dizer que também temos o entendimento de que cada cidadão é responsável por sua comunidade, pela comunidade no todo. Nós formamos a partir da família uma célula, e essa célula ela se expande junto aos nossos vizinhos, ao nosso bairro, ao nosso município e, por fim, Estado e a União. Temos certeza que a comunidade de Bom Princípio, mais uma vez, vai estar aberta no desejo de contribuir e vai fazer bonito e vai, com certeza, também dar um bom retorno a esta campanha, porque nós somos solidários, a comunidade tem esse histórico e ela não vai deixar de ser diferente nesse momento. Muito obrigado pela sua presença, Padre Rogério. Obrigado, vereador Darcio. Passamos agora ao grande expediente. Estão inscritos para falar no grande expediente o vereador Inácio Willibald Weber. Concedo a palavra pela ordem de inscrição
pelo prazo de 5 minutos. Está com a palavra o vereador Inácio Vilibaldo Weber. Boa noite, presidente, nobres colegas, assistentes. Nobres colegas, vereadores, internautas, imprensa, demais pessoas aqui presentes, quero me retratar sobre a minha fala na última sessão que ocorreu no dia 25 de março. Nesse dia, eu estava movido em forte emoção, pois eu estava propondo uma sessão solene em homenagem à polícia. Então, acabei falando algumas palavras e feito colocações equivocadas. Quando falei sobre o traficante que havia sido morto, em momento algum eu quis dizer que as leis não devem ser respeitadas, mas sim que a polícia vem conseguindo fazer o trabalho dela, que é nos proteger dos bandidos, mas claro, sempre levando em consideração a nossa lei penal. Infelizmente, eu acabei me estendendo a crítica que fiz a um comandante que não teve sua atuação bem aceita aqui na cidade. Usei expressões de baixo calão, assumo meu erro, não devia ter dito aquelas palavras, mas errei, movido pela emoção do momento. Mas entendo que aquelas palavras não são adequadas a uma sessão da Câmara. Quero, nesse momento, então, pedir desculpas ao Parlamento Municipal, aos munícipes, se por acaso ofendi alguém com as minhas palavras, pois não foi a minha intenção. Reitero meu respeito pelas leis e por nossa população. Por isso, me senti na obrigação a fazer esta retratação, hoje de noite. Obrigado. Mas não é só esse motivo que eu estou usando a tribuna. Eu estou na tribuna por um caso bastante delicado. Um caso que se envolve uma diretora, mães aqui presentes de Piedade, tem os alunos na escola de Piedade. Fui procurado semana passada por algumas coisas que elas acham que passaram do limite. Sábado eu falei com uma dessas mães por telefone, ela começou a chorar pela atitude que aconteceu com o filho dela. Então eu tenho um pequeno rascunho aqui, onde 2 professores são testemunha na denúncia de maltratos, abuso de autoridade. 2 crianças foram duas crianças foram mandadas para casa no contraturno porque esqueceram de trazer o travesseiro para pegar aquele travesseiro. Uma era proibida de lavar as mãos com sabonete porque ela quebrou a saboneteira. Um menino ficou sentado de castigo da 1ª série porque não aprendeu a ler. No recreio, enquanto as outras crianças brincavam, ele era obrigado a ficar sentado com o livro. Um aluno foi constrangido e humilhado porque quebrou um prato e foi advertido que se ele contasse ficaria sentado novamente no dia seguinte. Então, aqui eu tenho o processo, a reclamação está no Ministério Público. Número do processo 0188-2000-370-2019. Fui na educação semana passada, falei com uma atendente, a principal não estava aí, a Vanessa. Quem me atendeu foi a Jéssica Marques. Aí ela disse que ela estava já a par desse problema, que eles estavam tomando suas providências, que não era só elas que resolviam, que tinha toda uma comissão. Então, liguei para o prefeito hoje de manhã, liguei de tarde e não me atendeu. Mas antes da sessão, ele me ligou de volta. Fiquei muito grato a ele por ter me retornado essa ligação. Então, ele disse que realmente estão a par disso, que vão tomar as providências, mas que também cabe
ao conselho que faz parte desse problema. Então, eu gostaria, sim, que fosse dialogado isso, resolver com diálogo, porque eu não gostaria que essa semana que vem, uma hora dessas, aparecesse no nosso jornal, ou numa mídia regional, porque o nosso município muitas vezes já estava na mídia regional, tanto já como na nacional. Isso é às vezes vergonhoso, porque uma das maiores vergonhas que o município passou foi na época das carteiras frias, que por muitos anos a gente foi registrado nos municípios, você é da carteira fria, você é daquele município. Então, assim, tivemos outros problemas na mídia que poderiam ter sido dialogados, e não foram. Então, eu peço muito ao prefeito, vou brigar por vocês, sim. Às vezes fica difícil no nosso papel, a gente não quer ofender ninguém, mas, assim, eu como vereador, no meu terceiro mandato, muita gente que sempre confiava em mim, e eu tenho certeza que ainda algumas continuam me acreditando em mim. Então, eu vou, sim, me enterar, de repente, com todos os meus colegas, a gente vai falar com a educação, vamos falar com o prefeito e vamos tentar resolver numa boa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Inácio Wilibaldo Weber. Peço agora que o vereador secretário proceda com a leitura das proposições da ordem do dia. Projeto de Lei 017/2019 altera a redação do artigo 8º da Lei Municipal número 2550 de 2017. Projeto de Lei número 018/2019 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria com a Associação de Futebol Clube Casablanca e dá outras providências. Projeto de Lei do Legislativo 009/2019 acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 6º na Lei Municipal 1130 de 2003, de 15 de julho de 2003, e dá outras providências. Projeto de Lei do Legislativo 010/2019 denomina a Rua Municipal do Loteamento Galgre e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 001/2019 dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e dá outras providências. Desta forma, solicito que o vereador Dárcio proceda na leitura do projeto de lei do Executivo número 017 de 2019. Projeto 017/2019 altera a redação do artigo 8º da Lei Municipal 2550 de 2017. Justificativa. Encaminhamos em anexo o projeto de lei número 017/2019, que altera a redação do artigo 8º da Lei Municipal 2550 de 2017, que estabelece a possibilidade dos contribuintes em débito com a Fazenda Municipal de quitarem seus débitos vencidos até 31 de dezembro de 2018. São contemplados pelo projeto de lei, incluso os créditos municipais tributários e não tributários. Conforme se pode verificar do título do artigo 8º, trata-se de disposições transitórias, o que dá a entender a temporariedade e transitoriedade de suas disposições. Mostra-se prudente a abertura de um prazo específico para os devedores que se encontram em débito com a Fazenda Municipal, podendo saldar suas dívidas vencidas até 31 de 12 de 2018. Para isso, estamos propondo a abertura de um prazo certo e determinado, ou seja, entre 10 de abril de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Para quem desejar saldar suas dívidas junto ao município, poderá fazê-lo mediante pagamento à vista, com um desconto de até 80% do valor da multa e dos juros incidentes sobre o valor principal. Importante frisar que não se trata de renúncia de receita, porque o valor principal ficará mantido integralmente. O que se está propondo é apenas e tão somente uma redução no valor de multas e juros. Esta é a proposta. Com base no exposto acima, solicitamos apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei. Fábio Perch, Prefeito Municipal. Projeto de lei do Executivo 017 de 2019 está em discussão. Por favor, Luizinho. Senhor presidente, nobres colegas, demais assistentes. Assim, senhor presidente e nobres colegas, ano passado nós aprovamos a mesma lei.
E aí, na ocasião, esteve presente o João Quires. Se não me engano, estava presente, usou a tribuna, falou sobre isso. Não. O projeto entrou e nós aprovamos. E eu pedi, na época, que ele depois mandasse um certo tempo, 1 mês, 2 meses, uma relação dos pagamentos, se houve, de fato, os contribuintes procuraram a Fazenda para fazer sua quitação de dívida. Só que até hoje não veio, ele eu acho que nem mandou para a Câmara ou para a Secretaria a relação dos pagadores ou se procuraram a Fazenda. Hoje estamos de novo no mesmo projeto. Eu vejo que é complicado, sempre está na mesma, o projeto mesmo, estímulo para, de novo, os maus pagadores ganhar uma isenção. Por que eles não pagam em dia? Se nós não pagar em dia, outro dia já estão no cartório ou no Serasa. Eu acho que tem que tomar umas atitudes mais drásticas, então. Se todos os anos temos que aprovar um projeto de 80% de desconto sobre juros e sobre a multa. Eu fico lastimando com isso sobre... vontade era não aprovar, mas vamos aprovar de novo. Obrigado, vereador Luizinho. Mais alguém quer se manifestar? Vereador Darcio, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, de fato, ano após ano, e é histórico, em todas as câmaras municipais do país inteiro, se faz projeto de lei para fazer a negociação de cobrança de valores que estão em aberto junto ao município. Bom Princípio não é diferente dos outros municípios e esta administração aqui não é diferente de administrações passadas. Concordo com o vereador Luizinho Lil no tocante à questão de estar beneficiando o mal pagador. Perfeito. Falei isso no ano passado e no ano retrasado também. Contemplar com o desconto é uma via mais rápida de se alcançar recursos que estão na rua. Pela informação que colhi junto ao João Quires, que é responsável pelo departamento, e no ano passado, quando nós estávamos tratando sobre esse assunto, ele nos informava naquela ocasião que estava em torno de 5 milhões, né, o valor que estava em aberto no município. Me parece que esse ano estamos em 4 milhões e alguma coisa. Né? Então, surtiu algum efeito. E as providências que o município pode tomar e deve tomar, e as toma, é juridicamente acionar o devedor. Mas após escasseado, eliminado todas as outras possibilidades para fazer uma cobrança diretamente ao cofre municipal. De uma maneira mais rápida, porque sabe-se que a morosidade do judiciário ela é muito grande. E hoje deve exceder em mais de 500 ou 600 ações de cobrança que o município tem encaminhado contra devedores. Habitualmente, se nós formos olhar a listagem dos devedores, e ela está disponibilizada para os senhores vereadores no departamento, são quase que sempre os mesmos. Pouca gente nova entra no rol. A maioria já está preocupada, e como todo bom cidadão de bom princípio, já está preocupado desde já, ao receber o carnê do IPTU, fazê-lo o pagamento mais breve possível, até porque ele é beneficiado com descontos vantajosos. E assim o é todos os anos. Não é só agora, não é só nesta administração. Anteriormente também se beneficiava o cidadão bom pagador com belos descontos. Agora,
ele tem ainda o mal pagador, tem então o desconto para urgentemente procurar o departamento e acertar suas contas, sob pena de não estar respondendo judicialmente à cobrança e ficar em dívida ativa no município. Da minha parte, o projeto tem posição favorável, porque nós também temos historicamente levantamentos que comprovam que é uma ação que, para o município, ela é bastante vantajosa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Darcio. Mais alguém? Por favor, vereador Fábio Iover. Senhor presidente, nobres colegas, assistentes, do meu ponto de vista, estamos criando sim um mal pagador, mas o vereador Darcy foi feliz da fala que disse que isso é um problema que vem há vários anos, então não vamos empurrar para uma administração, vamos pensar no geral, daqui a pouco beneficia um pouco mais o bom pagador, porque isso aqui, daqui a pouco seria interessante o responsável pelo setor nos mostrar um gráfico e com certeza está aumentando ano após ano, porque o bom pagador ele fica indignado quando ele fica sabendo de uma aprovação de lei como essa daqui. O vereador Darcy até disse, tem muita gente hoje está esperando para que seja lançado o carnê do IPTU para vir pagar. Mas esse bom pagador, ele não fica contente com uma lei dessas. Então, daqui a pouco faz uma vantagem um pouco maior para o bom pagador, endurece um pouco mais para o mal pagador. Eu não quero estar aprovando ano após ano leis aqui, favorecendo o pessoal que não quer pagar. Eu quero estar aprovando coisas que sejam bons para os munícipes que se preocupam com o nosso município. Eu vou ser favorável ao projeto para não ir contra e dizer que a oposição só vota contra, mas vamos pensar nessa possibilidade. Eu acho que nós temos que pensar em favorecer o bom pagador. Obrigado, vereador Fábio Iover. Mais alguém? Vereador Wilibaldo. No ano passado eu fiz o mesmo discurso que vou fazer hoje. Eu sei que tem gente que não vai gostar, mas nós estamos criando mal pagador. Falei no ano passado. Nós sabemos que o município precisa desse dinheiro. Nós sabemos quando nós vendemos algum material fiado, R$100, R$200, juntando, quando vê a gente tem R$1.000. Se hoje faltam mais ou menos 4 milhões, o povo clama, o povo apela pela poeira zero. 4 milhões não dá muito, mas dá mais ou menos 3 quilômetros de asfalto. Já é um bom leito, né? Então, assim, é difícil. O povo quer, mas não quer ajudar também. Mas eu também concordo, eu acho só assim, nós temos que, eu já falei no ano passado, rever essa lei, nós tínhamos que sentar juntos, discutir, para ver o que nós podemos melhorar. E realmente, como o colega Luzinho falou, nós estávamos esperando aquela prestação de contas do Kiris, que ele prometeu que ia trazer, para ver qual é que foi o resultado que deu, porque, infelizmente, o bom pagador fica chateado e o mal pagador se aproveita da situação. Obrigado. Obrigado, vereador Wilibaldo. Mais alguém? Por favor. Boa noite, presidente, colegas, assistente, boa noite a todos. No meu segundo mandato de vereador, praticamente todos os anos vem esse projeto nessa época do ano. Eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, e ainda mais quando eu escuto os colegas da oposição, do MDB, que essa gestão está criando o mal pagador, beneficiando o mal pagador. A grande maioria da dívida que existe hoje, que vem de herança da gestão passada. Eu digo dos calçamentos comunitários que saíam, pessoas nem sabiam que iam fazer o calçamento comunitário na sua rua e agora entraram em dívida ativa. Tem que parcelar, ou isso, aquilo. Nós temos uma gestão desse ano, desse mandato, em que se tu não paga a água, ela é cortada. E aí eu pergunto à bancada do MDB,
que nunca fez um corte de água. Nunca. Nunca. E aí? Foi criado o quê? Ali foi criado o mal pagador. Anos e anos e anos nunca teve um corte de água. Não é só um mandato, vários mandatos. E agora está tendo. E alguém tem que pagar essa conta. Como o vereador Darcy falou, temos sim, para quem quer pagar à vista, em dia, tem suas vantagens, tem seu desconto. Mas alguém tem que pagar também a dívida que está para trás. Essa gestão está dando mais uma chance de tu pagar aqui no município a sua conta, porque senão ela vai no cartório. E ali tem um custo a mais. O município tem que botar um advogado ainda. A pessoa tem que se defender. E eu digo mais. O município está muito próximo hoje, como todo mundo sabe. Quem não sabe, eu acho que está até para as pessoas que estão nos assistindo pela internet, o IPTU pode ser motivo também de recolhimento da casa, o não pagamento do IPTU. E o município está muito próximo disso. E tem lei para isso. É coisa que nenhuma gestão fez. E com certeza, hoje, as pessoas querem escolas, querem um calçamento, querem asfalto, e de um lugar tem que sair o dinheiro. Minha opinião é essa, eu preciso lembrar dessa questão, e esse é o meu ponto de vista, e eu sou a favor desse projeto. Obrigado, vereador Adriano. Mais alguém? Por favor, Daniel. Senhor presidente, caros colegas, assistentes, as pessoas que estão nos assistindo pela internet, pelo Facebook, uma boa noite a todos. Eu, como líder da bancada, vou dar a resposta ao vereador Adriano. O senhor está equivocado em falar em cortes de água, que foi feito sim, na gestão passada. É só o senhor procurar melhor se atualizar ou então se informar com o pessoal da fiscalização, que foi feito corte sim. Só que as pessoas em 24 horas entravam no judiciário e a juíza dava a obrigação do município ligar a água, né? Porque nenhum cidadão pode ficar sem água. Tá? Então foi feito sim, o senhor está equivocado na sua fala, tá? Só ir pedir na administração com os funcionários daquela época. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Daniel. Mais alguém? Projeto de lei do Executivo 017/2019 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, manifeste-se de em pé. Projeto de lei do Executivo 017/2019 está aprovado por unanimidade. Desta forma, solicito que o vereador Dárcio proceda na leitura do projeto de lei do Executivo 018/2019. Projeto de lei 018/2019, de 4 de abril de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria com a Associação de Futebol Clube Casablanca e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei número 018/2019, que intenta obter autorização legislativa para a celebração de parceria para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco com a Associação de Futebol Clube Casablanca, por meio de acordo de cooperação, e reconhece como inexigível o chamamento público. A Escolinha de Futsal Casablanca é focada nas crianças e jovens de 5 a 15 anos de idade, com um trabalho de qualidade no ensinamento do esporte, sendo que os treinos ocorrem de segunda a sextas-feiras no ginásio Padre Pedro Gregório, no Morro Tico-Tico, e participa de campeonatos municipais, regionais, entre parênteses, Unicomp, e estaduais de Itália, de futsal, representando o Bom Princípio. Assim, o principal objetivo é que o esporte esteja presente na juventude destes participantes, mesmo que iniciando as atividades na escolinha desde criança, que os mesmos permaneçam e que se estabeleçam momentos de entretenimento, práticas de esporte saudável, com apropriação juvenil na formação e desenvolvimento humano.
Cumpre mencionar que a educação é base do equilíbrio social e da cidadania. A formação dos cidadãos começa na infância e precisa ser bem orientada para que se desenvolvam na adolescência e juventude, se solidificando assim na fase adulta. Portanto, as iniciativas esportivas que buscam oferecer oportunidades e experiências positivas e saudáveis às pessoas são consideradas prioritárias. O esporte é integrador social por excelência, amenizador de conflitos sociais, visando contribuir na formação de cidadãos plenos e conscientes de sua responsabilidade. Já se identificou que o esporte é um instrumento eficaz e competente como fator de desenvolvimento humano, dispondo de vários benefícios, tanto para indivíduos como para a coletividade. Com esse intuito, estamos propondo com um auxílio financeiro suplementar repassado pelo município para contribuir com as necessidades prioritárias da escolinha, como ajuda nas despesas de transporte e material esportivo. Assim, o principal objetivo é que o esporte esteja presente na juventude destes participantes, mesmo que iniciando as atividades na escolinha desde crianças, que os mesmos permaneçam e que se estabeleçam momentos de entretenimento e práticas de esportes saudáveis como a apropriação juvenil na formação e desenvolvimento humano. Me parece que estou sendo repetitivo aqui, mas está escrito 2 vezes. Destacamos que o projeto de lei em pauta busca autorização para a pactuação de parceria entre o município de Bom Princípio e a Associação de Futebol Clube Casablanca, a ser firmada para a consecução de finalidades de interesse público recíproco, cuja execução será desenvolvida em regime de mútua cooperação, por meio do qual o Poder Executivo investirá um montante global de R$ 20.092, devendo a entidade atender os requisitos estabelecidos na lei e cumprir com as obrigações acordadas. Nesta senda, é importante pontuarmos que a propositura legislativa encontra respaldo legal na Lei 13.019 de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho. Portanto, em face do evidente interesse público e recíproco da empreitada, estamos submetendo o projeto à lei à Casa Legislativa e solicitamos a sua devida aprovação. Atenciosamente, Fábio Pérez, Prefeito Municipal. Nobres colegas, vereadores, internautas, imprensa, demais pessoas aqui presentes. O apoio ao desporto é um dos focos desta casa. Afinal, acreditamos na possibilidade de construir sociedade através de conceitos rígidos e regramento. Quando era econômico de uma quadra de esportes, via meninos correndo pelas quadras e buscando por oportunidade. Não tinham na época oportunidade de ir além, muito menos quem os ensinasse. Agora, com grande alegria, vemos o trabalho realizado pelas escolinhas de futebol, com destaque para o Casablanca do Morro Tico-Tico. Parabenizo o trabalho por ele realizado e, mais, deixo esta casa à disposição para reforçar o projeto, assim como faz o Executivo. Nós também estamos à disposição do clube, que leva consigo a bandeira de Bom Princípio. O sol brilha para todos, devendo, assim, buscar pelo seu sonho. O futebol é o sonho de muitos, realidade para poucos em nível profissional, mas uma escola de vida para todos. Parabenizamos o Casablanca, entidade que recebe, através do 10º, o valor de 10.000, dos quais 3.500 da mesa diretora e os demais recursos encaminhados pelos vereadores, Fábio Juver e Daniel Gosler. O pensamento dessa casa se alinha a bem comum e o desenvolvimento do esporte como um todo. O projeto de lei do Executivo 018 de 2019 está em discussão. Vereador Luizinho, por favor. Senhor presidente, nobres colegas e mais assistentes. Sobre esse projeto, que nem o
padre mesmo, o Rogério, mencionou. Isso são políticas públicas, ajudando a um grupo de 80 jovens. Esses jovens estão no ginásio, treinando, jogando e participando de campeonatos. Eu parabenizo aos colegas, o Daniel, o Fábio. Sim, vereador. Parabenizo os dois pelo valor do 12º a essa entidade e a prefeitura também. Eu acho que esse dinheiro vai ser muito bem empregado, como antes eu relatei. Políticas públicas se faz assim, ajudando. Obrigado, vereador Luizinho. Mais alguém? Vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, assistentes, é o segundo ano consecutivo agora que eu estou fazendo uma parte, o repasse do meu 10º para essa escolinha. Não é por acaso. Eu tenho um filho nessa escolinha. Eu hoje estou orgulhoso de ver que o dinheiro que é repassado, ele está sendo bem investido, não em campeonatos ou disputas, e sim em estar proporcionando lazer às crianças, ocupando essas crianças. São 5 dias, 5 noites da semana que tem escolinha lá no Morro de Cutico, e eu acompanho de perto o que é feito com esse dinheiro público. Então, posso garantir para vocês, caso o projeto seja aprovado, que com certeza é um dinheiro muito bem aplicado. Da minha parte seria isso. Obrigado, vereador Fábio. Mais alguém? Vereador Veirinha, por favor. Também me manifesto a favor desse projeto. A gente fica sentindo que o município tem que fazer esses repasses, que nós, de repente, poderíamos fazer esses investimentos em outras coisas, de repente, na saúde. Por que os nossos políticos superiores não se preocupam um pouco mais com os nossos jovens, com as crianças, os agricultores? Na campanha, quase todos os políticos só têm soluções. Passou a campanha política, eles só veem problemas. Por que isso? Então, por que não pode vir um dinheiro federal para essas entidades? Para que a gente pudesse investir o nosso dinheiro do município no nosso município. Que nem depois, quantas crianças hoje se perdem nas drogas porque falta de atividades, porque o pai não pode xingar, um professor não pode xingar por lei, o pai não pode mandar o filho trabalhar porque ele é de menor, mas ele pode vagabundear, ele pode aprontar, pode se prostituir, pode entrar nas drogas. Isso os nossos políticos deixam. Então a gente fica sentido nesse sentido, quantas crianças não precisavam estar perdidas se fossem ser criados como nós fomos, sem medo de conselho tutelar, sem medo da justiça. Isso é uma pena. A gente fica sentido e a gente vê que cada vez as coisas estão sendo pior. E a culpa é da maioria dos nossos políticos que não tem noção das coisas. Que nem, olha um agricultor, quanto ele tem que sofrer, quanto ele batalha para ganhar o seu dia. Ele trabalha por nós sobreviver, pelos políticos sobreviver, e é tão pouco valorizado. Tem tantas injustiças que a gente fica sentindo, às vezes, estar numa mesa e também ser um político. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Vilibaldo. Vereador Gilmar, por favor. Boa noite, presidente, colegas, assistentes. Também quero me colocar a favor desse projeto, sabendo que a Casa Blanca ali é um grupo muito forte de crianças ali se expondo ao futebol. Parabéns a Daniel e ao Fábio também pelo repasse. Também quero dizer que um tempo atrás, trabalhando no Morro de Cutico, foi muito aclamada a mudança do assoalho ali do ginásio, né? Que a Casa Blanca usa, né? O colégio usa, a creche usa. E conversando com o prefeito, nos deu a palavra que o ginásio seria feito e que em breve será inaugurado. Estou escutando muitos elogios lá do novo assoalho e tudo. Então, parabéns a vocês, parabéns ao executivo que estão trabalhando junto nesse projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Gilmar. Mais alguém?
projeto de lei do Executivo 018 de 2019 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de em pé. O projeto de lei do Executivo 018 de 2019 está aprovado por unanimidade. Desta forma, solicito que o vereador Darcio proceda na leitura do projeto de lei do Legislativo, de número 009 de 2019. Acrescento o parágrafo 4º ao artigo 6º da Lei Municipal 1130/2003, de 15 de julho de 2013, e da outras providências. Projeto de Lei 009/2019, de autoria do Poder Legislativo, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 6º na Lei Municipal 1130 de 2003, de 15 de julho de 2013, e da outras providências, visa acrescentar a exigência de um abaixo-assinado de maioria dos moradores da rua ou estrada a qual se pretenda nomear, anuindo com o nome escolhido. Com essa alteração legislativa, pretende-se evitar conflitos e ou divergências que se possa ter quanto à nomenclatura das ruas e estradas, uma vez que a escolha do nome refletirá a opinião dos que ali residem e, portanto, são os maiores interessados na referida nomeação. Assim sendo, encaminhamos o presente projeto para apreciação desta Casa Legislativa e requeremos a pronta aprovação. Câmara de Vereadores de Bom Princípio, aos 4 dias do mês de abril de 2019, João Augusto Rodrigues da Silva, vereador do PTB. Projeto de lei do Legislativo, de número 009 de 2019, está em discussão. Por favor, vereador Daniel. Senhor presidente, colegas, será que não cabe também a nomeação de praças? A gente podia aumentar para a nomeação de praças? Então seria isso, se quiser colocar junto no artigo da lei. Não, do local? Ué, como a rua também, né? Bom, é uma opinião, né? Ou deixamos assim mesmo, seria só isso a minha preocupação, de repente praça também, às vezes, bom, deixa assim, tá? Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Daniel. Mais alguém? Por favor, Senhor presidente, aprovamos na última sessão o nome de uma rua que substituímos o nome da rua. E na noite o meu colega vereador Vevinha até comentou algumas coisas, alguns casos que poderiam surgir. E na noite eu também não me flagrei, né? Aprovei o projeto e 2 dias depois estive aqui no mercado na frente e depois eu fui num jogo de futebol num domingo e 2 pessoas me perguntaram, mas como é que vocês me trocam o nome da rua? Imagina, isso que nem eram pessoas da localidade, mas tinham motivos para vir cobrar de nós que isso seria meio que problemático para as pessoas que moram nessa localidade. Então, vendo assim, aprovo o projeto, acho que é um projeto que vai minimizar muito caso que se coloque o nome de uma rua que alguém não esteja de acordo, ou na mudança de uma rua também. Aprovo sim e parabenizo o senhor presidente pela indicação do projeto. Obrigado, vereador Fábio. Só para deixar meio claro, Fábio, não foi mudado o nome da rua lá. O nome a rua não tinha nome. Lá o bairro tinha aquele nome e o bairro ficou com aquele nome. O vale ficou com o nome. A rua não tinha nome. Mas daqui a pouco a comunidade em si, ela entendeu que a rua era a Rua Vale das Flores. Seria até uma ideia de esclarecer isso ao povo, ao público, mais do Vale das Flores, porque para eles, o entender deles, foi mudado o nome. Então, foi dado o nome... para a rua. Isso, só que o pessoal achou que foi mudado o nome da rua. Então, é muito importante daqui a pouco fazer um esclarecimento, né? Muito bem. Porque na ocasião foi envolvido o nome do senhor, e aí nós tivemos que esclarecer que não... A nossa ideia não era machucar ninguém ou prejudicar alguém, e sim botar o nome de uma rua, de uma pessoa que merecia muito, que trabalhou muito por nosso município. Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Vilibaldo. Senhor presidente,
eu também já tive aquele problema, falei na sessão passada, né, onde eu também não fiz aquele abaixo-assinado, não sabia por falta de experiência, então me manifestei na sessão passada. Mas assim, senhor presidente, eu ouvindo algumas pessoas, eu já me ligaram no outro dia já. Então, assim, até vou citar o nome da pessoa, creio que ela não vai ficar brava, não gosto de falar pelas costas, a Neiva Boone, Jill. Ela disse que correram muito ultimamente para regularizar a Associação da Água, que agora faz poucos meses que se foi regularizado, e assim, eu não pedi, mas eu acho que para eles o nome da rua era Vale das Flores. Não vou discutir, mas assim, é uma preocupação que eu coloco. Então, se eu de repente tivesse feito abaixo-assinado, já poderíamos termos esclarecido esse fato. Então, eu ainda acho que vai dar maiores polêmicas se fica assim, não sei se o prefeito vai homologar ou não. Mas, sim, para eles, eu acho que o nome da rua era Vale das Flores. Obrigado. Obrigado, vereador Vivaldo. Mais alguém? Vereador Darcio, por favor. Senhor presidente, bastante objetivo, mas dizer que a iniciativa ela é muito boa para que não tenha dúvidas e que a maioria das pessoas seja atendida em seus anseios. Nós colocar uma coisa, falando um termo mais pejorativo, mas colocar a goela abaixo é bastante ruim. Mas se a maioria das pessoas concordam, as outras também devem aprender a acolher. Se a maioria das pessoas aprova, então as demais, penso eu, que podem e devem ser obedientes à determinação da maioria. Nós, vereadores, nós temos certas liberdades, não são muitas, né, mas entre as quais é dar nomes a entes públicos, e a rua é um ente público do município, né, como praças o são, ou como alguns prédios são, e é de nossa natureza, nos nossos trabalhos, dar esses nomes. Nós estamos abrindo mão da nossa liberdade de fazer isso diretamente para ser o mais democrático possível, buscando, então, as ruas onde existem moradores, a aprovação ou desaprovação do intuito que se tem quanto a um nome. Mas, como eu disse mais objetivamente, hoje nós estamos sendo cobrados, inclusive, pela empresa de energia, que nos pede que seja o mais breve possível nominado todas as ruas que estão em aberto ainda quanto a isso, porque nós temos situações diversas, onde um bairro inteiro contempla o nome de bairro, o nome da igreja, o nome do salão, o nome da rua principal que nela passa, com aquele mesmo nome. E, por exemplo, nós tínhamos ali Rua Vale das Flores, bairro Vale das Flores, Bom Princípio. Então, é uma exigência que a RGE está solicitando ao município, providências, para que se torne mais claro isso e, por fim, se contemple alguém com o nome. Poderia se dar nome de flores, nome de árvores, nome de um bichinho qualquer, mas em respeito aos bons munícipes, se procura dar o nome de pessoas que fizeram boas práticas políticas, boas práticas públicas e sempre tiveram à disposição da maioria da comunidade, principalmente no seu entorno. Foi contemplado a rua com o nome de Sireno Pedro Lerman, e apesar de não estar ainda a lei aprovada, já está se buscando, pelo que eu sei, a família está buscando a assinatura de todos os moradores que pertencem àquela rua, onde eles poderão se manifestar então favoráveis ou desfavoráveis, e com toda certeza será o
o legislativo e o executivo obediente a o que aquela comunidade vai decidir. Sou favorável ao presente projeto, senhor presidente. Da minha parte seria isto. Obrigado, vereador Darson. Vereador Gilmar, por favor. Senhor presidente, colegas assistentes, também sou muito favorável ao projeto. Como surgiu uma polêmica para não termos problemas de novo, com a assinatura da maioria, né? Se coletar a assinatura, 60% for aprovado, pelo menos tu foi aprovado pela maioria, porque muitas vezes, pelo melhor que tu queira fazer, tu não está trabalhando com a ideia do povo, né? E daí eu acho muito importante esse projeto, porque desde que tu coletou os 60% de aprovação, você tem a confiança e a certeza que tu poderá nomear o nome dessa rua do jeito que for encaminhado. Obrigado. Obrigado, vereador Gilmar. Mais alguém? Projeto de lei do Legislativo, de número 009 de 2019, está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de pé. Projeto de lei do Legislativo número 009 de 2019 está aprovado por unanimidade. Desta forma, solicito que o vereador Darcio proceda na leitura do projeto de lei do Legislativo, número 010 de 2019. Denomina a Rua Municipal Loteamento Galgre e dá outras providências. Projeto de lei número 010/2019, de autoria do Poder Legislativo, que denomina Rua Municipal do Loteamento Galgre e dá outras providências. A competência para a denominação de ruas é do Legislativo Municipal, conforme dispõe o ordenamento pátrio. Atendendo à Lei Municipal 1130/2003, juntamente à presente justificativa, está sendo anexada a declaração do Executivo Municipal de que a rua já existe no acervo viário municipal, além do abaixo assinado com a anuência da maioria dos moradores da rua a qual se pretende nomear. E atendendo à legislação municipal e atendendo à história do município, sugere-se que aquela rua identificada no cadastro do município como Rua E receba a denominação de Rua Hélio Haas, pessoa conhecida e morador daquela área loteada, a fim de ser homenageada e lembrada para sempre na história do município. Além da justa homenagem, esse projeto de lei visa também, com a denominação das referidas ruas, facilitar o cotidiano de seus moradores no que diz respeito à recepção de correspondência, encomendas e junto às companhias de energia elétrica. Portanto, encaminhamos o presente projeto para apreciação desta Casa Legislativa e requerem a pronta aprovação. Câmara de Vereadores de Bom Princípio, aos 4 dias do mês de abril de 2019, Gilmar José Haas, vereador do PSDB. Projeto de lei do Legislativo. Eu acho que ele pretende fazer a leitura do histórico. Muito bem, faça a leitura do histórico, então. Histórico de Hélio Haas, natural da cidade de Saudades, estado de Santa Catarina. Nascido em 15 de abril de 1952, era casado com Maria Delci Haas, teve 4 filhos, Adilson Luiz Haas, Gilmar José Haas, Roberto Haas e Sueli Inês Haas, já falecida. Veio morar em Bom Princípio no ano de 1995, no loteamento Galgre, onde trabalhou como pedreiro, serralheiro, uma pessoa bem quista por todos. Faleceu em 10 de julho do ano de 2013, na cidade de Bom Princípio, e tendo sido sepultado no bairro de Nova Colômbia, em Bom Princípio. Pela sua vida e participação efetiva na história da cidade de Bom Princípio, em especial por atuação junto ao loteamento Galgre, consideramos merecedor de nome de rua como Hélio Haas. Obrigado, vereador Gilmar. Projeto de lei do Legislativo 010 de 2019 está em discussão. Projeto de lei do Legislativo 010 de 2019 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. E quem estiver contra, que se manifeste de pé. O projeto de lei do Legislativo 010 de 2019 está aprovado por unanimidade.
Desta forma, solicito que o vereador Dárcio proceda na leitura do projeto do Decreto Legislativo 001 de 2019. A autoria, vereador Dárcio Antônio Schneider, dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento ao douto plenário o projeto de decreto que concede título de cidadão bom principiense ao senhor Nilo Sérgio da Rosa, em razão de relevantes trabalhos prestados ao município. O senhor Nilo Sérgio da Rosa nasceu em 4 de agosto de 1956, na cidade de Montenegro, veio morar em Bom Princípio no final da década de 80, quando foi designado, mais precisamente em 87, quando foi designado para trabalhar no município exercendo a atividade policial militar no comando do do grupamento naquela ocasião, fixando residência e constituindo família nesta cidade. Destacou-se no cargo de sargento, assumindo o comando do grupamento lotado em Bom Princípio, contribuindo de forma atuante para a segurança e o desenvolvimento da cidade. O regimento interno da Casa Legislativa, em seu artigo 190, assim estabelece: as pessoas nascidas no município, mas que se destacarem em sua profissão ou vocação, poderão ser concedidas honrarias especiais a serem aprovadas pelo plenário. O homenageado dedicou-se de forma incansável à segurança pública do município na profissão de policial militar, sendo uma referência na região, destacando-se pela sua atuação exemplar. Conhecido também por sua atividade como voluntário em trabalhos sociais, em especial no cuidado a pessoas enfermas, auxiliando ao transporte e higiene pessoal dos doentes. Por diversas vezes participou da festa do Moranguinho, sendo responsável pela organização da segurança do evento. Em face de todo exposto, o vereador que abaixo subscreve, em nome da bancada do PPS, encaminha o presente projeto de decreto para aprovação dos nobres edis, a fim de que ser concedido o título honorífico de cidadão bom principiense ao senhor Nilo Sérgio da Rosa. Bom Princípio, 4 de abril de 2019, Dárcio Antônio Schneider, vereador do PPS. O projeto de decreto legislativo número 001 de 2019 está em discussão. Ainda faço a leitura do histórico, um breve histórico, hoje um pouco menos extenso do que, se for aprovado, será feito para o dia quando será dada essa honraria. Mas o senhor Nilo Sérgio da Rosa nasceu em 4 de agosto de 1956, na cidade de Montenegro, casado com Suzete, teve 2 filhos, Leonardo Soares da Rosa e Caroline Soares da Rosa. Veio morar em Bom Princípio no dia 17 de 3 de 1987, quando foi designado para trabalhar no município, exercendo a atividade policial militar, a época em que a polícia era chamada de Grupamento de Polícia Militar, GPM, fixando residência e constituindo família nesta cidade. Conhecido também por sua atividade como voluntário em trabalhos sociais, em especial no cuidar de pessoas enfermas, auxiliando no transporte e higiene pessoal das doentes. Bom, por sua vida e participação efetiva na história da cidade, consideramos merecedores desse título. Seria isso. Projeto de decreto legislativo 001 de 2019 está em discussão. Projeto de decreto legislativo número 001 de 2019 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de pé. Projeto de decreto legislativo 001 de 2019 está aprovado por unanimidade. Senhor presidente, com a sua licença, nós vamos ter um ato onde vamos homenagear a Polícia Civil e a Polícia Militar aqui do município, e com autorização do proponente desta honraria, o vereador Wilibaldo Weber, eu gostaria de pedir autorização para que naquela mesma noite também façamos a entrega dessa honraria para o sargento, hoje tenente Nilo, né, com a sua autorização, é claro, porque o senhor já tem marcado uma data para isso, e como ele é policial militar também e atuante nessa área, conhecido de todos, poderíamos fazer naquela mesma noite. Pode ser? Com certeza, vereador. Assim, quero também parabenizar, porque esse título eu também já estava pensando em dar a ele, porque o Nilo sempre foi uma pessoa, ele foi respeitado, ele soube respeitar o nosso povo,
tanto ele como a esposa dele, que trabalhava na creche, não sei se ainda está, ou se ela já está aposentada, mas assim, uma família muito querida, tanto o irmão dele, o Psica, que atuava aqui no nosso município também, sempre soube respeitar e também foram respeitados. E com certeza pode ser na mesma noite, sim, porque já cabe à segurança pública. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Wilibaldo. O requerimento 001 de 2019 está aprovado por unanimidade. Concedo agora a palavra pelo prazo de 10 minutos para cada. Tem o seu requerimento, presidente. O requerimento ainda não foi para a leitura. Conforme prevê o regimento interno desta casa, coloco o requerimento... Primeiro eu vou fazer a leitura, senhor presidente. Sem problemas, presidente, vereadores. Ele vai direto para a votação, ele não entra em discussão. Requerimento encaminhado pelo nosso presidente João Augusto Rodrigues da Silva. João Augusto Rodrigues da Silva, na condição de presidente da Câmara de Vereadores, no uso de suas atribuições, submeto ao plenário, dos termos do artigo 169, inciso 12º, e em consonância com o artigo 130 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, a realização de sessão solene em data e horário que será definido pela Secretaria da Câmara, em homenagem aos 9 vereadores que compuseram a primeira legislativa municipal e que foram responsáveis pela elaboração da lei orgânica. Justificativa. O presente requerimento tem como objetivo primordial prestar a justa homenagem aos 9 vereadores que compuseram a primeira legislatura municipal, quando da emancipação de Bom Princípio, em 1982. Poucos dos que optaram pelo sim tinham conhecimento do que, de fato, seria necessário em trâmites legais para instituir o município e mais como deveria ser feito isto. Havia ainda outro complicador. Poucos ou quase nenhum morador de Bom Princípio tinha qualquer tipo de experiência legislativa no Executivo, fora ele, José Hilário Jungs, um produtor rural residente de Tupandi, que tinha no currículo um mandato como vereador por Montenegro. Mas de executivo, por si só, quase nada sabia, tanto que em sua biografia relata os momentos de dúvida e preocupação sobre o que viria a acontecer de 1983 em diante. E na Câmara de Vereadores, na primeira legislatura, não era diferente. Os vereadores precisaram se informar e também instituir uma lei orgânica, afinal, era necessário regrar o município em si, e para tal não bastava copiar o que havia em qualquer outra cidade. A realidade de Bom Princípio era única e não bastava copiar a lei orgânica de São Sebastião do Caí, Feliz ou Montenegro, que eram gigantes comparados ao pequeno município de Bom Princípio. Dentre os 9 vereadores da primeira legislatura de Bom Princípio, o senhor Marcos Juchum havia sido vereador em São Sebastião do Caí, o senhor Hélio Miller tinha alguma experiência e respaldo político, apesar de jovem. Hélio era filho de Hugo Fridolino Miller, comerciante e ex-vereador de Montenegro. Linário Vitor Pedrotti tinha trâmites afinados com deputados como Victor Facione, e isso ajudava no andamento legislativo e na construção legal da lei orgânica em 24 de novembro de 1984. Enfim, foi promulgada a lei orgânica do município de Bom Princípio. A mesa era assinada por Hélio Inácio Miller, presidente, Pedro Hugo Mosman, vice-presidente, Paulo Sérgio Ludwig, primeiro secretário, Linário Vitor Pedrotti, vereador, Canísio Remy Bacas, vereador, Marcos Juchum, vereador, Aloysio Flávio Miller, vereador, Léo Geraldo Flar, vereador, Guido Júlio Kercher, vereador. E a história dos 9 primeiros legisladores, dos quais 8 ainda estão vivos e atuantes, não para por aí. Flávio Miller, o único falecido dos primeiros edis, teve a sua primogênita Gisele como vereadora de Bom Princípio por 2 mandatos. Guido Júlio Kercher tinha experiência pública, tendo sido subprefeito de Montenegro, representando os interesses de Tupandi, e viu seu filho Carlos Vanderlei, o Mano Kercher, ser prefeito de Tupandi. Marcos Juchum teve seu filho Marco Antônio, um vereador, inclusive presidente da casa. Canísio Remy Bacas foi vice-prefeito de Bom Princípio, enquanto Paulo Ludwig foi vice-prefeito em Tupandi. Já Hélio Miller
está em seu terceiro mandato como prefeito de Tupandi. Enfim, todos tiveram uma atuação marcante, escrevendo a primeira lei orgânica de Bom Princípio, participando ativamente da vida pública local, não se desligando dela. Portanto, encaminhamos o presente requerimento para apreciação da Casa Legislativa e requeremos a pronta aprovação. Câmara de Vereadores de Bom Princípio, aos 4 dias do mês de abril de 2019, João Augusto Rodrigues da Silva, vereador do PTB. Conforme prevê o regimento interno desta Casa, coloco em votação o requerimento 001 de 2019. Eu só queria fazer uma pequena correção, ou eu não ouvi bem. A Gisele tinha 3 mandatos, não foi citado 2? Aqui na documentação tem 2 mandatos. Tá, mas tudo bem. São então. 3, tá. Perfeito. Obrigado. O requerimento 001 de 2019 está aprovado por unanimidade. Concedo agora, pelo prazo de 10 minutos para cada vereador, a palavra está à disposição para as suas considerações finais. Vereador Luizinho. Senhor presidente, nobres colegas, o colega que usou a tribuna, vereador Bevinha, porque você relatou sobre o colégio, a Piedade, eu acho que tem pais e professores juntos aqui na Câmara. Se isso de fato aconteceu, isso é uma vergonha para nossos munícipes. Porque imagina crianças sendo maltratadas. Numa época onde hoje está tudo, tu não pode nem fazer nada com os seus filhos em casa. Imagina uma professora, uma diretora faz isso a crianças pequenas. O que vai acontecer com uma criança dessa? Ela vai ficar totalmente para trás, ficando com vergonha dos próprios outros colegas, sendo maltratado assim. Eu acho que isso o Executivo, com a Secretaria da Educação, tem que averiguar o que está acontecendo de fato lá. Porque isso é um grave problema aos alunos. E, lógico, para os próprios pais também. Eu fico lastimado, eu como vereador, ouvindo isso, porque eu vejo que as professoras estudam tanto, se qualificam, fazem a faculdade para trabalhar com crianças. E essas crianças precisam despertar, estudar e não humilhar. Uma pena que está acontecendo isso. Por causa, eu repito de novo, senhor presidente da Casa, junto aos vereadores, com o Executivo, para nós dar uma solução sobre isso. Seria isso, senhor presidente, uma boa noite. Obrigado, vereador Luizinho. Mais alguém? Não, tem mais. Senhor presidente, colegas, assistentes, também tenho algumas observações, ser bem breve também. Uma questão muito forte que foi levantada pelo vereador Bevinha hoje, né, de relatos em que o que acontece talvez no Colégio da Piedade, e da minha parte dizer que não concordo, né, se essas atitudes realmente aconteceram, e com certeza
são situações que vão ser apuradas pelo prefeito, a Secretaria da Educação, e tenho total certeza que as medidas que têm que ser tomadas vão ser tomadas também para alinhar essa questão. Como eu falei, a gente tem a lamentar sobre essa questão, não concordo, né? A gente também é pai, né? A gente não sei se pode falar. Não sei se tem alguém que quer falar. Pode falar, continua. A gente também é pai, tem filhos, isso e aquilo, e a gente fica, assim, de certa forma, indignado com essa situação, e com certeza as atitudes vão ser tomadas. Sobre a nomeação de Iru, não falei antes, parabenizar a iniciativa do vereador Gilmar, parabenizar a família, né? Eu sempre digo assim que é uma maneira de eternizar alguma pessoa de importância na comunidade e deixar ali vivo, né, a pessoa que contribuiu tanto naquela localidade. Parabéns mais uma vez. Participei do dia de campo na propriedade do Eduardo Schones, sobre energia solar. Eu quero parabenizar a Secretaria da Agricultura, né, a iniciativa da Agricultura, do Sicredi, sindicato, enfim, na qual teve ali uma explanação sobre energia solar, né, sobre o custo, benefício, enfim, uma possibilidade, uma nova alternativa, então, de produzir energia. Temos aqui os membros do Fênix, né, que estão aí para também divulgar a sua janta, né, o seu momento festivo. Vai ser agora, o próximo sábado, né, dia 13 de abril, na Sociedade Santa Terezinha, né, parabenizar o Fênix, que sempre está envolvido em campeonatos, enfim, né, está sempre aí mobilizando as pessoas, né, e que bom tem essas pessoas que estão puxando à frente, a diretoria, né, e a gente sabe que é um serviço voluntário e que precisa, né. Mais uma vez, parabéns, e lembrar, quem quiser fazer parte, eu acho que eles têm cartões ainda. Tá? Eu tive, na semana passada, na quinta-feira, tive uma oportunidade de fazer, então, a entrega. Como os colegas sabem, a população sabe, que a Prefeitura está em processo de regularização do loteamento Jacob. Estamos na reta final desse processo, na qual, juntamente com o prefeito, enfim, teve uma comitiva em que foi no registro de imóveis, então, fazer a entrega desse processo que é aguardado por anos e anos e anos daquela comunidade. A gente tomou isso como prioridade, ainda no ano passado, né, de buscar uma alternativa à regularização daquele bairro. Então, estamos chegando agora na reta final. Acredito que 2 meses, 3 meses é o prazo em que o registro de imóveis precisa para avaliar lote por lote, e então fazer a escritura dos lotes. Da minha parte é isso. Desejo um bom retorno e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Adriano. Vou deixar também minhas considerações finais. Primeiro, gostaria de agradecer a presença do padre Rogério Aloysio Schlittmann, que se dispôs a vir hoje aqui falar sobre essa linda campanha que este ano abordou o tema Políticas Públicas. A campanha da fraternidade atinge uma parcela bastante significativa na nossa população e fico muito contente em ver que o tema abordado tem grande relevância social, visando informar a população e a fazer um debate saudável sobre os problemas sociais enfrentados. Atualmente, o que pode ser feito para solucioná-los, ou mesmo amenizá-los através de políticas públicas. Esta Câmara estará sempre de portas abertas para esse tipo de ações, que visem o bem da nossa população. Então, reitero aqui o meu agradecimento na pessoa do padre Rogério, que se fez hoje presente. E estamos próximos da comemoração dos 37 anos de emancipação de Bom Princípio, pensando então em uma forma de homenagear o nosso município e o nosso povo. Por isto fiz o requerimento da sessão solene em homenagem aos 9 vereadores da primeira legislatura municipal, os quais foram responsáveis pela elaboração da lei orgânica que temos hoje. Muito embora já tivéssemos emancipados,
era necessária a elaboração da legislação municipal e da implementação do executivo e do legislativo, para que então Bom Princípio pudesse realmente ter o status de município. Todos os vereadores da primeira legislatura tiveram participação imprescindível na estruturação legislativa de Bom Princípio. Por isso, entendo como justa esta homenagem e agradeço aos meus colegas, nobres vereadores, que aprovaram o requerimento. Agora convido o vereador proponente, senhor Gilmar Haas, para fazer a entrega do certificado aos familiares de Hélio Haas. Só quero fazer também um pequeno relato ainda. Como a gente comentou antes da Casa Blanca, né, escolinha ali, uma escolinha que funciona e funciona muito bem. Também eu tive prazer agora ultimamente acompanhando a escolinha que o Daniel Klering está puxando à frente ali, que são várias categorias também. E a gente vendo a escolinha funcionar, são escolinhas que a gente sempre tem que olhar com bons olhos, que crianças jogando futebol, se indicando ao esporte, sempre é um caminho mais saudável e melhor que posso seguir. Então eu também agora peço a licença ali para fazer a entrega do certificado. Convido minha mãe, meus irmãos a vir aqui da frente a receber o certificado. Obrigado. Obrigado, vereador Gilmar. Câmara Municipal de Vereadores de Bom Princípio. Certificado. Certificamos que a Câmara Municipal de Vereadores de Bom Princípio votou e aprovou, na sessão ordinária de 8 de abril de 2019, o projeto de lei 010 de 2019, de autoria do vereador Gilmar José Haas, nominando rua no sentido norte-sul, cruza com a Rua A, tendo largura de 13 metros e comprimento de 50 metros de extensão, com a nomenclatura oficial de Hélio Haas. Bom Princípio, 8 de abril de 2019. Vereador Gilmar José Haas. João Augusto Rodrigues da Silva, presidente da Câmara. Ninguém mais desejando usar a palavra, encerro esta sessão ordinária. Convoco para a sessão ordinária e sessão solene, que será realizada no dia 22 de abril, às 19 horas. Obrigado pela participação de todos e desejo um bom descanso e um bom retorno aos seus lares. Uma boa noite a todos. Deixa eu ver a data ali. Próximo. 22 de abril, Sessão 21 ordinária e sessão solene. Será uma sessão solene e sessão ordinária. No mesmo dia. Tudo junto. Hã? Tudo junto.